Boa tarde. Olá, como vão? Como vai? Sejam bem-vindos ao nosso segundo seminário de Estudos em Marketing, Tecnologia e Ecologia. Eu sou a professora Janaína Souza e coordeno o GENT, Grupo de Estudos em Marketing, Tecnologia e Ecologia, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e nós organizamos esse evento, que está agora na sua segunda versão. Começamos o evento dia 28, com palestras, minicursos, oficinas. Hoje pela manhã tivemos apresentação de artigos. E agora seguimos com palestra de Wagner Siqueira, que eu agradeço muito a presença. Eu ouvi, o Wagner falar sobre essa temática em um outro encontro. Nós procurávamos uma pessoa para exatamente tratar desse tema. Hoje de manhã nós tivemos também um mini curso sobre esse assunto com a Kátia, foi também muito bacana, mas focado especificamente em marketing. Então foi feito o convite, fiquei super feliz, porque eu sou fã do Wagner, o meu presidente. Muito obrigado. Ele aceitou o convite, né? Ele está em um evento e reservou esse espaço de tempo para falar com vocês. Eu queria apresentar. O Wagner tem um currículo assim bem gigante, né? Assim, eu vou recortar alguns elementos. O Wagner é membro da Academia Brasileira de Ciências da Administração e membro da Academia Nacional de Economia. Ele integra o Conselho de Administração do IBAM e do Conselho de Administração do CIE, Rio de Janeiro. É membro do Conselho Consultivo da Fundação Rio Metrópole, órgão do governo estadual do Rio de Janeiro, responsável pela região metropolitana do Rio de Janeiro. É assessor especial do secretário de Estado do Rio de Janeiro de Planejamento. O Wagner já foi presidente do Conselho Federal de Administração, do Conselho Regional de Administração, da Federação Nacional dos Administradores, do Sindicato dos Administradores, já foi vice-presidente da Confederação Nacional dos Profissionais Liberais. Enfim, por esse e por diversos outros motivos, né, nós o convidamos. Mais uma vez eu quero agradecer. Eu tenho aproveitar o momento de dizer que, com orgulho, eu faço parte da chapa do Wagner para o Conselho Regional de Administração, porque acredito nas coisas que ele fala e compartilho das suas ideias. Então, Wagner, obrigada pela sua presença mais uma vez, e agora vocês ficam com o Wagner. Até daqui a pouco. Muito obrigado, Janaína. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Aceitar esse convite da Semente é uma honra muito especial para mim, né? A professora Janaína Souza, além de ser uma excelente professora, uma intelectual também, é uma amiga pessoal que a gente tem o prazer realmente de integrar a chapa. Para a gente possa começar essa palestra, eu gostaria de fazer um mergulho no passado, um rápido mergulho no passado, para a gente pegar algumas realidades, algumas circunstâncias que engendraram a realidade que nós temos hoje e que podemos, portanto, fazer um prognóstico em relação à agenda da ESG no futuro das organizações. Próximo slide, por favor. Próximo. A primeira, e acho que vamos partir mais recentemente da primeira revolução industrial que ocorreu basicamente em termos simbólicos de data entre 1750 e 1840, que basicamente se marcou de forma sumária pela transição da energia muscular para a energia mecânica. Então, a descoberta e o desenvolvimento tecnológicos importantes, como as ferrovias e as máquinas a vapor, mas, fundamentalmente, a substituição da tração animal pelas máquinas, teares e implementos mecânicos. Estavam aí colocados pressupostamente e logo a seguir, na realidade, das circunstâncias que levaram a um grande êxodo de pessoas do campo para as cidades, para trabalhar nas fábricas que então se criava, e todas as condições do capitalismo primitivo, da sociedade primitiva, original, de mercado, que gerou bastante de iniquidades e transições. Próximo, por favor. A segunda revolução industrial
que aconteceu a partir da segunda metade do século XX, né, que tem como marco fundamental a eletricidade. Né? E a eletricidade mudou muitas coisas, a linha de montagem, o ritmo do processo produtivo, a produção em massa, a sociedade de consumo estavam aí estabelecidas circunstancialmente. É preciso que se coloque aí, já desde ponto, que em 1808, por exemplo, se nós compararmos, em 1808, quando chegou aqui ao Brasil a família real, né, a transmigração da família real, em 1808, o Brasil era basicamente igual, do mesmo tamanho do que os Estados Unidos. Em termos de renda per capita, um pouquinho menor, em termos de população, um pouquinho menor, mas era um país economicamente, socialmente muito parecido. A diferença é que nós não participamos, de fato, dessa primeira e dessa segunda revolução industrial, pelo menos nessa primeira fase. Quando chega em 1990, em 1900, na passagem do século XIX para o século XX, os Estados Unidos já eram uma sociedade absolutamente opulenta, com muita força, e um dos grandes protagonistas, junto com a Alemanha, na cena mundial, a ponto de superarem, né, toda a hegemonia que durante muito tempo perdurou com o Império Britânico. A segunda metade do século. E aí vivemos uma circunstância, por quê? Porque o Brasil aumentou, em termos de renda, muito pouquinho, $2, $3 apenas, enquanto os Estados Unidos eram uma opulência, que mostra que circunstâncias fizeram com que o Brasil ficasse completamente fora da primeira Revolução Industrial e da segunda Revolução Industrial. O que nós vamos ver aqui, o que eu temo muito, é que, por equívocos, a gente possa ficar fora da quarta revolução industrial que estamos vivendo. E isso, portanto, eventos como o Semente possibilitam a reflexão, o pensamento e a ação, que a ação é que transforma as realidades a partir dos bons pensamentos, para que a gente não fique fora na quarta revolução industrial, como ficamos da primeira e da segunda. Né? A gente precisa entender isso, que a sociedade brasileira cresce muito ao longo do século XX. Entre 1930 e 1975, o Brasil, por exemplo, foi um dos países, junto com o Japão, que mais cresceram no mundo, a ponto de se falar, naquela época, em milagre japonês e milagre brasileiro. A partir da crise de 74, 75, que foi a crise do petróleo, o Brasil, de lá para cá, portanto, estamos aí há 40 e poucos anos, praticamente crescendo como rabo de cavalo. O crescimento brasileiro tem sido bastante pífio, muito diferente do milagre que aconteceu ao longo do século XX, em particular entre 1930 e 1975. Próximo slide, por favor. E aí chegamos à terceira revolução industrial, que se caracteriza, né, que foi o início da década de 60, pela revolução digital, ou do computador, ou da computação, ou da automação. Portanto, essa terceira revolução industrial se marca, em 1960, pelo mainframe, que já tinha começado a se desenvolver o computador na Segunda Guerra Mundial, né? Pela Inglaterra, o computador pessoal, que chega em 1970, 1780, e depois a internet em 1990. Em relação ao computador pessoal, a gente precisa pontuar uma questão muito importante no nosso processo histórico. Durante muito tempo, isso aconteceu durante o regime militar, o Brasil cometeu um equívoco tecnológico muito semelhante à da Rússia. Uma das razões, diz Manuel de Castel, na Sociedade em Redes, que uma das razões que fez com que o Império Soviético se desfacelasse em 1989 foi a baixa capacidade que eles tiveram de desenvolvimento tecnológico em computador, porque eles queriam fazer tecnologia própria e não conseguiram e acabaram perdendo o bonde da história. Não foi só essa a razão, mas Manuel de Castells, em Sociedade em Redes, coloca, como disse, muito bem. Quer dizer, o Brasil também fez uma lei de informática que todo hardware e software tinha que ser desenvolvido, inclusive com estatais. E nós ficamos pastando em circunstâncias que nos levaram, efetivamente, a não avançar como deveríamos. Luciana, próxima slide, por favor. E aí, agora,
A quarta revolução industrial é a economia verde, né? A economia 4.0, a economia descarbonizada, que muitos falam, é que eu coloco simbolicamente aí, agora, recentemente, em 2008, que é a revolução digital mais, né? A internet ubíqua, onipresente em toda parte, mais os sensores menores, poderosos e baratos, cada vez menores, poderosos e baratos, a inteligência artificial, que virou linguagem comum hoje em todos os campos da sociedade, as aprendizagens das máquinas, né? Ou a consciência do computador. Aí se discute muito. Vai ter consciência? O ser tecnológico vai ser um ser com consciência? Como é que se prevê essas perspectivas? Essa é uma discussão de natureza filosófica, mas também prática, e que, como todo da filosofia, acaba sendo muito prático, que também precisa ser visto. O meu medo é que o Brasil esteja começando, por falta do pensar, começando a ficar fora desse processo. Por isso que eu vejo experiências, como disse já, aqui desse seminário Semente, como importante para a gente sair dessa lassidão, dessa contemplação, achando que, por já estamos vivendo esse tempo tecnológico, o Brasil vai ficar efetivamente junto. O que se caracteriza nessas... E aí eu pedia que passe o próximo slide, por favor. Eu gostaria de fazer uma caracterização, agora voltando a essas três revoluções industriais, e, por que não, a quarta revolução industrial também, que é a resposta da sociedade de mercado, a resposta do capitalismo à consciência do cidadão, né? A questão do capitalismo, como é que ele consegue enfrentar e mudar de tal forma que ele possa razoavelmente atender às circunstâncias da luta de classes que aconteceu ao longo desse período todo, né? Toda a evolução histórica, a luta de classes entre exploradores e explorados, e aí as grandes formulações ideológicas que aconteceram ao longo desse tempo, mas que nos faz perceber, tanto na primeira, quanto na segunda, quanto na terceira, e por que não vai acontecer agora na quarta revolução industrial, aquilo que Tomasi de Lampedusa falava: algo deve mudar para que tudo continue como está. Quer dizer, vamos mudar tudo, desde que tudo fique como está. Como é que a gente responde a essas demandas de tal forma que as circunstâncias que nós temos no conjunto da sociedade de mercado, do processo capitalista, que é o dominante e tem sido sempre desde a primeira revolução industrial, que as coisas continuem exatamente como está. Próximo slide. E aí nós entramos, né? A resposta capitalista, sucessivas adaptações aconteceram ao longo deste processo. A consciência cidadã aumentava, a luta dos trabalhadores, né? E também se organizar, a luta das mulheres, da sociedade civil, e muitas mudanças foram ocorrendo de lá para cá, né? Como se acabou com a escravidão, se dizia até que os ingleses, né, que era o mais avançado inicialmente nesse processo de revolução industrial, tinham interesse na libertação dos escravos, não só pela evidentemente questão de absurdo que isso se constituía, mas também na perspectiva de mercado. A proteção do trabalho da mulher e do idoso e da criança, que eram absolutamente explorados, jornadas de trabalho de 15, 16 horas, o direito de greve, que foi lutas realmente importantes e muito sofridas para que pudesse se avançar no conjunto. A Previdência Social, né, que surge como Previdência Pública em 1870, com Bismarck na Prússia, que hoje seria a Alemanha, né? E no Brasil em 1923. Isso é até interessante. Vocês vejam só, o Brasil fez uma legislação de Previdência Social, a Lei Eloy Chaves, em 1923, em que o Brasil era um país agrário, monocultor de café, não tinha absolutamente nenhuma circunstâncias adequadas e nenhuma condições objetivas de um processo de industrialização, e fez uma legislação que perdurou até 1962, depois foi alterada, que foi a Lei Eloy Chaves, portanto, compatível, né, com as mudanças que os cidadãos exigiam na sociedade. A jornada de trabalho de 8 horas, as férias remuneradas, né, essas questões nos mostram, né, a própria legislação CLT, ela é de 1942, portanto, ela é anterior à usina de Volta Redonda. Quer dizer, o Brasil o processo industrial era muito pobre. E as circunstâncias que colocam-se depois desse longo processo
ao longo do século XX foi a visão do liberalismo na economia, na moral, na ética, na política, versus a visão econômica do capitalismo de Estado. O liberalismo mais no mundo ocidental e o capitalismo de Estado mais no mundo e, basicamente, na cortina de ferro, visto que depois da Segunda Guerra, a cortina de ferro separa o mundo soviético, né, dos países soviéticos, e a China também, com a Revolução de 1949, que implanta o regime comunista em 1949, vencendo, né, em que Mao Tse-tung venceu na Guerra Civil Interna a Chiang Kai-shek, que veio constituir posteriormente o que nós chamamos hoje de Ilha de Taiwan, que é a Ilha de Formosa. Quer dizer, eles fugiram da China e foram para a própria China, em que aquela ilha efetivamente é chinesa, e por isso que ela não tem ainda status de uma nação independente. O liberalismo e o capitalismo lutaram muito entre si, até que caiu o Muro de Berlim, e nós vamos, então, ao próximo slide. Hoje, o que nós estamos vivendo é uma sociedade de mercado que se divide em duas perspectivas muito claras, que nem sempre são percebidas pelo conjunto da sociedade. Eu diria mesmo que é uma incompreensão dos movimentos sociais para essa nova lógica da sociedade de mercado. O sistema de produção, que basicamente foi objeto, né, simbólico, só apenas para caracterizar um autor, como Marx, de toda a perspectiva marxista, que fez toda a crítica a esse modelo e que teve uma crise muito profunda que alterou muito a questão mundial na crise de 1929, né? E a outra perspectiva que está em transição, está caminhando para ela, que é o sistema de consumo e de crédito, que, obviamente, Marx viveu no século XIX, não teve a oportunidade de perceber isso, mas que percebo hoje que nem sempre os autores de esquerda marxistas percebem essa nova lógica, em que o sistema de consumo e de crédito, que teve uma crise muito marcante na crise de 2008. Próximo, por favor. Próximo slide. Aí temos sociedade de mercado, sistema de produção, que foi basicamente analisado por todas as pessoas de perspectiva de esquerda ou não que atuavam nesse sistema, que o lucro advinha fundamentalmente da exploração do trabalho assalariado. O conceito de mais-valia era exatamente centrado nessa perspectiva. Mas hoje nós estamos mudando em transição para um sistema de consumo e de crédito em que o lucro basicamente deriva dos desejos de consumo. Portanto, os desejos de consumo é que são a força motriz que faz com que a sociedade de mercado e, portanto, o processo capitalista se realize hoje. Próxima, Luciano. Essa economia de consumo e de crédito, como disse, 2008 não foi uma crise cíclica do capitalismo. Os autores que criticavam e sempre criticaram o capitalismo diziam que o sistema capitalista teria prospecção e depressão. Prospecção e que, em momento de depressão, teria a crise que esgotaria o sistema. Em verdade, aconteceu o que aconteceu em 1929, mas não foi exatamente o que aconteceu em 2008. Em 2008, foi uma crise do capitalismo de consumo e financeiro e da sociedade pós-industrial. E aí, por quê? Porque os lucros passam a ser derivados hoje, o lucro das empresas, derivados, sobretudo, da exploração dos desejos de consumo e do endividamento crescente das pessoas e do conjunto da sociedade. Eu fico pensando, por que já estou pensando eu aqui em comprar, né, um iPhone 14, se o 13, se o 12, se o 11, se o 9 ainda são muito bons? O que acontece na economia de consumo e de crédito? A função da oferta é criar demanda. Todos os economistas sempre nos falam, né, que a necessidade, a demanda é que gera a oferta. Isso foi assim nas revoluções anteriores. Agora não. Agora a função da oferta é gerar a demanda. Me convencem por propagandas muito bem feitas e com todo o marketing, e nós estamos aqui tratando na semente também da questão do marketing, que a oferta de produto é que vai gerar demanda. Eu invento agora um 14 com algumas diferenças e vou divulgando aquelas diferenças, isso gera a necessidade de eu ter o consumo. Portanto, a oferta de produtos e de empréstimo que deve atender esse produto, por que o governo brasileiro, por exemplo, financiavam
financiavam linha branca, né? Todos os equipamentos de linha branca para aumentar a produção, mesmo que a gente não ia a tal ponto que você começava a não diferenciar mais aqueles que tinham renda daqueles que tinham menos renda, mas que com muito sacrifício, com muito tributo, com muito imposto, mas, acima de tudo, absurdamente esmagados pelo exagero, pela fúria do juro, e teve que pagar os mesmos equipamentos. A oferta de produtos e de empréstimo deve criar e ampliar a necessidade de consumo. Quando a gente vê os governos financiando isso, aposentados hoje, que recebem financiamento para pagar em 84 meses, 90 meses, muitas vezes é para pagar e dar para o seu netinho, né, um iPhone 13. E aí ele se endivida. Então, o processo de endividamento para atender o consumo e as ofertas de produtos para gerar isso. Por quê? Porque a economia não advém mais o lucro, não advém mais da questão da produção, como foi analisado originalmente por Marx na primeira, segunda e terceira revolução industrial. Mas agora o lucro deriva da ampliação do consumo e da ampliação, portanto, da ampliação de empréstimos, de facilidade de financiamento, para que a pessoa possa consumir. Em verdade, quer dizer, a sociedade de mercado precisa, cada vez mais, à medida que vão fechando determinados espaços que acabam, é preciso que novos jardins passem a ser explorados, que novos campos de flores passem a ser recolhidos essas flores, que novas gramas sejam coletadas para gerar a sustentação cada vez mais crescente, não agora gerando a necessidade de consumo das novas ofertas que se fazem. Próxima, por favor. E aí a economia de consumo e de crédito, a gente vê toda hora isso. Não adie a realização de seus sonhos. Compre agora. Não é isso? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, que você pode comprar hoje. Né? Desfrute agora e pague quando puder. E você vai se endividando e vai atendendo às necessidades que lhes são oferecidas de consumo. Aceitamos todos os tipos de cartão de crédito. O que nós vemos hoje? Ao invés de fidelizar o cliente, nós estamos colonizando os consumidores pelo consumo e pelas dívidas. E essa é uma circunstância que você, que está me assistindo, estudante profissional amanhã, ou que já está no mercado de trabalho, que constata isso todo dia, ao invés de fidelizar o cliente, nós estamos colonizando o consumidor pelo consumo e pelas dívidas. Próximo slide. E aí, quais são as novas respostas do capitalismo ao problema da luta de classes? Quais são as novas respostas da sociedade de mercado às circunstâncias em que nós estamos vivendo neste momento? Lembro lá o Lampedusa, é preciso mudar tudo para que tudo continue exatamente como está. Logo vem a ideia, e você, estudante, todos nós somos cada vez mais em todas as organizações, as verdadeiras dimensões que são importantes. Claro que nós, onde vivíamos no século XIX, no século XVII, no século XVIII, melhor dizendo, no século XVIII, e hoje vivemos no século XXII, muitos avanços foram feitos e continuam sendo feitos. Essas também são importantes, mas você tem que estar com a antena ligada, com o seu olhar crítico diante dessa realidade. Responsabilidade social, falam todos. E o que é responsabilidade social? Uma forma de responsabilidade social da empresa é o respeito ao cliente. Eu sou muito curioso, eu fui resolver o respeito ao cliente. Aí eu fui na Bíblia para ver se tinha respeito ao cliente na Bíblia. Não encontrei. Depois fui na Torá, que é a Bíblia dos judeus, né? Eu também não encontrei. Depois fui na Torá, que é a Bíblia dos árabes, né? Dos islâmicos, né? E aí eu também não encontrei. Eu encontrei nos três o respeito ao próximo. Bem, respeito ao próximo tem. Mas vai ser verdade. Aí alguém você logo me responderá, mas, Wagner, quem tem respeito ao próximo tem respeito ao cliente, porque o cliente é um próximo. Eu diria, cuidado, atenção com isso, porque nem sempre o respeito ao cliente é um respeito ao próximo. Muitas vezes não, sempre, o respeito ao cliente depende da capacidade de pagamento desse cliente. Tapete vermelho, se ele for muito disponível para poder efetivamente comprar, né?
tratamento VIP, né, para aquele que pode pagar, mas tratamento dos conformes. Eu ia até o telefone, nem atende, nem o sistema atende se ele não for um bom cliente. Portanto, respeito ao cliente é uma perspectiva importante de marketing, de política da empresa, de respeito empresarial, mas ele não é um valor moral das organizações. É uma estratégia de marketing. É uma estratégia de marketing importante, que quanto melhor ela fizer esse respeito ao cliente, melhor serão as organizações. Mas isso não transforma essa empresa num aristocrata da virtude. A empresa não é a aristocracia da virtude, porque respeita o cliente, não. Ela respeita o cliente para conseguir melhores resultados com esse cliente, para o cliente comprar mais. Outro conceito que aparece agora é a ética empresarial. A ética empresarial interessada ou desinteressada, particular ou universal. A gente tem que olhar isso com cuidado, porque se eu sei que uma pessoa me trata bem, porque soube que eu ganhei um prêmio na loteria e, a partir daí, ela me trata sempre bem, ela não está interessada em mim, ela está interessada na grana que eu posso deixar para ela, ou que eu posso gerar de facilidade para ela. É uma ética interessada. E uma ética interessada não é ética, porque senão a ética da empresa A vai ser melhor ou pior do que a ética da empresa B, melhor ou pior do que a ética da empresa C ou D, e assim por diante. Portanto, a ética, para ser legítima, ela deve ser universal, ela não pode ser particular, ela deve ser desinteressada e não pode ser interessada. Mas a ética da empresa é uma ética voltada e focada estritamente na captura do cliente para que ele possa efetivamente comprar, no objetivo da derivação que isso vai dar ao maior lucro para ela. Portanto, é uma ética interessada, exatamente igual o camarada que está me tratando bem, porque sabe que eu ganhei na loteria. Ele está com interesse, ele não está efetivamente me tratando bem por respeito a mim ou por qualquer outra razão. Portanto, é preciso que a gente entenda que ética empresarial, esse conceito, é importante que as empresas adotem como uma estratégia de marketing, como um slogan publicitário, mas isso não transforma a empresa na aristocracia da virtude. Ela não substitui, né, a verdadeira ética, que é desinteressada e universal. Empresa cidadã. Eu fui olhar, o que é empresa cidadã? Empresa cidadã é aquela que paga os tributos direitinho, que não surrupia, né, que não dá martelinho na contabilidade para evitar o pagamento de tributos. Ora, a empresa que faz isso, que surrupia, né, tributos ou o recolhimento devido dos impostos, ela não tem nada de cidadã. Né? Agora, seria cidadã apenas aquela que é correta, que paga dos tributos? Olha, isso é obrigação legal. Quem não cumpre isso está infringindo no processo legal que a empresa é obrigada a cumprir. Portanto, empresa cidadã também é um slogan publicitário importante que nós devemos entender. Nós, profissionais de administração, vamos sempre trabalhar em empresas que tenham o conceito de cidadão, que pratique a ética empresarial, que fale na responsabilidade do cliente, como do respeito ao cliente como um aspecto da responsabilidade social, mas isso não é, de novo, a aristocracia da virtude. A empresa não é ética por isso, a empresa não é socialmente responsável só por isso, e a empresa não é cidadã, ela está em si, até porque a empresa é uma ficção jurídica. Se nós tirarmos todas as pessoas de uma empresa, nós não vamos ter empresa, vai ter um prédio, um galpão, uma fábrica morta, que não aciona. A empresa, ela precisa de pessoas se relacionando com pessoas. As pessoas, sim, é que tem que ter respeito ao cliente, que tem que ter uma ética interessada em ajudar o cliente e universal para todos os clientes. E aí caímos na voluntariado solidário e empresarial, que também é extremamente importante. Sabe que as empresas estão fazendo isso crescentemente como estratégia de construção de imagem. De novo, a gente tem que entender isso. De novo, isso é um slogan publicitário, uma prática de ação de marketing e de venda da sua imagem, da construção de sua imagem, respeitável e que devemos apoiar, mas que de forma nenhuma, de forma alguma, esse voluntariado solidário e empresarial pode substituir, de fato, o que as organizações solidárias, sem fins de lucro, têm, como por exemplo, as igrejas, os clubes de serviço, etc. A empresa chega na seleção a dizer assim, olha,
e pergunta se você gostaria de trabalhar nos programas de solidariedade empresarial que ela tem oferecendo à sociedade. Você tem que ter cuidado aí, porque ela diz que não é obrigatório, mas dificilmente você disser que não gosta, que não vai participar disso, que prefere ficar no programa de solidariedade de sua empresa, desculpe, da sua igreja ou do seu clube de serviço, da sua comunidade, você tem grande chance de não ser selecionado e excluído da seleção exatamente por isso. Próximo, Luciano, por favor. E aí nós temos, nessa nova economia, que você que me ouve, que me vê nesse segundo semente, exemplos de consequências práticas, inevitáveis, no cotidiano da sociedade globalizada. Por exemplo, o fim dos planos públicos de previdência, de aposentadoria e de pensões. Eu falei lá no Bismarck, em 1970, o Brasil, em 1923, mas a gente olha isso no mundo inteiro, né? Cada vez mais vão surgindo planos de previdência privados, particulares, porque é aí nos planos de previdência que uma imensa massa de recursos são alcançados e uma imensa massa de resultados e lucros também são alcançados. É preciso terminar com os planos de previdência, aposentadorias e pensões que os estados ofereciam às suas populações para abrir mais espaço à sociedade de mercado, para abrir mais espaço ao processo capitalismo sempre voraz, que é capaz de recuar, fazendo estratégias e práticas, em consequência, de ajustamento às novas circunstâncias da realidade. A outra questão é o fim dos planos públicos de saúde. Ora, nós pagamos hoje na nossa Previdência Social também para a saúde, mas cada vez mais, se a gente pode pagar um planinho de saúde para nós, para a nossa família, para os nossos pais, para os nossos filhos, nós não perdemos a oportunidade de ter. E cada vez mais os planos de saúde são os novos espaços generosos de recursos financeiros, que é o novo capitalismo, para que seja aplicado para gerar maiores lucros, maiores resultados. A outra questão é a desconstrução das conquistas sociais históricas da classe trabalhadora, a flexibilização das leis trabalhistas. Eu pergunto a você que me ouve, que me vê nessa live, aonde não há discussão para a flexibilização das leis trabalhistas. É verdade que a gente tem uma legislação trabalhista muito rígida, que foi construída em 1943, né? 42, 43, efetivamente para atender uma sociedade que não tinha as circunstâncias de complexidade que o mundo moderno tem. O Brasil, particularmente, como disse, não tinha sequer a usina de Volta Redonda. Mas a gente sabe que onde há sociedade organizada e regras que erigiram conquistas sociais históricas para os trabalhadores, isso está sendo desmontado para gerar espaços de recursos ao capital privado, ao ganho financeiro cada vez maior decorrente desse recurso. A educação é um outro exemplo, né? A educação, que sempre foi um direito do cidadão e uma obrigação do Estado prover, está na nossa Constituição, a gente sabe cada vez mais que se transforma um bem privado e de responsabilidade individual. Nade ou afunde, estude ou se dane, e você se vire. E o Estado, cada vez mais, vai privatizando esse processo de ensino de tal sorte que novos recursos sejam gerados. Capital humano, que sempre foi, né? Que é o slogan batido nessa quarta revolução industrial, todos nós falamos da importância do capital humano, e efetivamente ele é fundamental, não há organização que possa dispensar pessoas cada vez mais sofisticadamente detentoras de um volume maior de conhecimento especializado em determinadas áreas, mas é o que nós estamos vendo, que o capital humano está se transformando nos novos exércitos de reserva para substituir e para operar a máquina econômica da sociedade de mercado. Exército de reserva, isso é uma expressão marxista, em que ele dizia, né, que os trabalhadores eram os exércitos de reserva a sustentar a máquina produtiva do sistema de produção em que o lucro derivava, a mais-valia derivava exatamente da produção. Então, estamos vivendo agora a sociedade de consumo e de crédito, em que os novos exércitos reservam o capital humano.
E aí, a educação, se falam tanto conosco na faculdade, nos colóquios, nos simpósios, nos workshops, né? Que é preciso aprender a aprender. Quer dizer, quando a gente fala preciso aprender a aprender, é preciso tomar cuidado se a gente não está submetido ao adestramento de competências apenas às necessidades do mercado. Muda a tecnologia, se a gente não mudar com ela, a gente fica completamente obsoleto. A obsolescência do executivo, do técnico, é muito grande por isso. Eu sempre digo, é preciso aprender a aprender? Sim. É preciso aprender a desaprender? Eu diria, claro que é preciso aprender a desaprender, mas é preciso aprender a pensar. Porque aquele profissional que aprende a pensar, ele aprende a aprender e aprende a desaprender, porque ele é capaz de formular, diante da realidade, uma competência de aprender aquilo que ele está submetido ou exposto ao processo, como ele é também capaz de desaprender para poder, de novo, aprender a outra realidade, a outra técnica. Aprender a pensar é muito mais importante do que aprender a aprender. Portanto, o jovem estudante que me ouve nesse momento, às vezes fica muito preocupado em ter a dica, né, que vai resolver aquele problema, mas é preciso que lembre que as organizações têm problemas diferenciados, e é a nossa capacidade diagnóstica de identificar aquela realidade, aquele problema, que a gente vai resolver o problema da organização. Portanto, é preciso aprender a pensar diante da realidade. Próxima, por favor. E aí tem a preponderância, portanto, do capitalismo financeiro, que é a crise de 2008 já mostrava esta crise, né? A aplicação financeira rende mais do que o investimento produtivo. Isso é que precisa compreender. Ao invés de eu botar num negócio que vai gerar, como uma fábrica de sapato, melhores e mais sapatos, eu prefiro, muitas vezes, aplicar o negócio na sociedade do investimento, no investimento financeiro, que vai dar muito maior ganho. A economia real, portanto, acaba sendo sugada pela financiarização planetária. Hoje, 20, 30, 29, 28, 30 grandes fundos mundiais financeiros predominam e dominam todo o processo da sociedade de mercado no mundo. Os recursos existem, mas são esterilizados, né, por um sistema de especulação que drena as capacidades de investir na economia real. E aí, entre botar na fábrica, como eu disse, eu acabo botando na aplicação financeira que ganha mais. A financiarização é uma bola de neve que alimenta a si própria. É o dinheiro pelo dinheiro, mas um bolo de dinheiro gera mais dinheiro, não gera o processo de transformação de uma sociedade mais justa, mais equitativa, com menos desigualdade. Um monte de dinheiro, como eu disse, numa pilha não cria riqueza, gera mais dinheiro. Quem cria riqueza é o trabalho, a economia real, a produtividade do trabalho real. Próxima, por favor. Então, a economia real, vezes a economia financeira, o que nós estamos acionando, vendo isso, são os grandes acionistas. Aquela fábrica de sapatos, né? Aquele acionista daquela fábrica, ele talvez nem saiba onde está a fábrica. Talvez ele nem saiba o que a fábrica produz. Se é sapatos mesmo, se é tênis, que tipo de sapato ele faz. Ele está preocupado em resultados financeiros que aquela empresa gera. Quer dizer, a cobiça das organizações voltada para os interesses exclusivistas dos acionistas é uma das facetas mais cruéis, mais terríveis da mundialização da economia. A gente fala assim, Pai, o Filho e o Espírito Santo, numa só pessoa. Eis o milagre da fé. Aqui nós temos o acionista, tá certo? O empregado e o cliente. O empregado e o cliente precisam ser encantados para gerar mais renda para o acionista, que, em verdade, é o dono da empresa. Aquele que é o dono das ações da empresa, porque aquele big boss que antes Marx analisava como seu Smith, que estava dirigindo a fábrica, ele não está mais. Ele hoje, muito na maioria das vezes, é apenas um empregado, claro, de maneira especial, ou um colaborador especial dos verdadeiros donos das empresas, que são os acionistas. Próxima, por favor. E aí que, de repente, mercê da consciência cidadã,
evoluindo ao longo do tempo, que começou aqui no Rio de Janeiro, né? No Rio 92, né? O grande processo que se começou a falar na questão do meio ambiente, em que 100 e poucos chefes de Estado estiveram reunidos. Depois, em muitos outros locais, esse processo de 92 até 2022 evoluiu bastante, né? Kyoto, Glasgow agora, né? Isso de repente se aparenta com mais clareza aqui no Brasil depois da pandemia, mas que já existe de muita consciência no mundo, muito maior consciência do que nós tínhamos no Brasil até agora, que é a nova força da nova economia verde. Antes, a economia se baseia apenas na economia tradicional, ela se baseia apenas no uso que advém dos insumos, que são os recursos que vão possibilitar esse uso e que possibilita também um enorme descarte de produtos do lixo daquele uso que nós utilizamos. Portanto, a economia ela era circunscrita apenas ao uso. Agora, a nova economia verde, ela expõe e apresenta circunstancialmente uma nova realidade que precisa ser percebida para não ser mais circunstâncias, para ser, de fato, as situações estruturantes da sociedade brasileira, como será no mundo inteiro. Os insumos agora valem dinheiro, porque eles podem se transformar em crédito de carbono. O que é crédito de carbono? É a moeda utilizada pelo mercado de carbono. Existe um mercado de carbono hoje que movimenta no mundo 57 trilhões de dólares. E, portanto, é por isso que muitas organizações querem, e países da Europa, por exemplo, querem aplicar dinheiros em relação ao Brasil, que tem um potencial muito verde. Tem a biodiversidade que dá dinheiro. Portanto, na economia tradicional, apenas o uso, apenas a utilização gerava riqueza. Na nova economia, a geração de riqueza e de recursos, portanto, nos 3 momentos da cadeia. No insumo, que gera pelo crédito de carbono, que, como disse, é a moeda utilizada no mercado de carbono cada vez mais valorizada, e aí também no descarte, o descarte que é produzido com um conceito que o brasileiro ainda não está afeito a ele, as empresas brasileiras muito menos, a não ser uma ou outra exceção, que é a economia circular. A economia circular fundamental para que a gente possa explorar, né, as circunstâncias em que nós estamos vivendo, em que lixo vale muito dinheiro. Vou dar um exemplo. A Prefeitura do Rio de Janeiro, só para ilustrar, ela gasta 2 bilhões por ano apenas no transporte do lixo do Rio de Janeiro para o que ele chama para o aterro sanitário de Seropédica. O que é um aterro sanitário? Aterro sanitário é um lixão de fraque e gravata. Chique, bacana, mas é muito melhor do que o lixão. Mas está muito atrás disso. Sabe por quê? Porque se ela utilizasse por economia circular todo o lixo que o carioca despeja nas suas... Nós não temos aqui nem como é que eu digo, coleta coletiva de lixo. A gente vê como é que a gente está atrasado. E aqui é a cidade do Rio, né? E que fala em cidade inteligente, lá por cima, né? Já que estamos na semente. Como é que alguém pode falar em cidade inteligente não conseguindo aproveitar um lixo que gasta só no transporte 2 bilhões? Então, vocês vejam, se chegasse a ponto zero de lixo utilizado economicamente pela reciclagem, não é leilão reverso, é o lixo se transformar, o descarte se transformar em insumo de novos produtos. Isso gera renda. Já está acontecendo em muitos lugares do mundo. Então, hoje, o ciclo produtivo nos leva aqui os 3 momentos da cadeia de produção, os insumos, né? Propriamente o uso e o descarte vale dinheiro. E essas circunstâncias criam uma diferenciação muito grande na economia. O crédito de carbono, só para esclarecer, é a representação de 1 tonelada de carbono que deixou de ser emitida para a atmosfera. Quer dizer, quando você deixa de emitir 1 tonelada de carbono para a atmosfera, isso significa um crédito de carbono, contribuindo para a diminuição, portanto, do efeito estufa. Isso vale dinheiro, e cada vez isso vai valer mais dinheiro e vai ser se espraiando em todo o mundo com uma enorme sofisticação. Próxima, por favor. E aí a gente apresenta os 6 eixos temáticos principais, né, da nova economia. Por exemplo, né, nós temos aí o agronegócio, a mudança de uso das terras e florestas, os manguezais, a energia, os resíduos, os processos industriais. Todos esses
são objetos, né? No descarte pela economia circular e na origem pelo uso como insumo do próprio, também gerando recursos. O manguezal, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, representa, do ponto de vista de captura de carbono, mais do que uma floresta em pé. 4 a 7 vezes, dependendo do manguezal. Veja bem, uma floresta em pé é muito importante, mas o manguezal, ele vale, né, do ponto de vista de captura de carbono, como disse, mais do que a floresta em pé. Portanto, quem tem um manguezal pode ganhar muito dinheiro com ele, assim quem tem uma floresta, que não é só gastar dinheiro desflorestando e botando fogo na floresta. Quem faz isso está queimando dinheiro, né? O agronegócio passa a ter não só a primeira safra. No Brasil, eles falam sempre em 2 safras, tamanha é a qualidade do nosso solo e tamanho foi o desenvolvimento tecnológico em que a Embrapa principalmente fez na utilização de produção agrícola num país tropical, o que foi uma inovação fantástica para o mundo, né? Feito pela Embrapa. Você pode, quando você faz primeira safra, segunda safra, se você aplicar bem os créditos de carbono das suas safras, dependendo como você trata o solo, você vai ganhar mais o valor de uma terceira e de uma quarta safra. Assim também a mudança no uso das terras e das florestas, né? Você, ao invés de queimar, você tem que utilizar essas florestas pela a possibilidade que ela tem de troca, porque ela produz uma quantidade enorme de crédito de carbono. Assim também os manguezais, a energia, as diferentes formas de energia, e nesse caso vamos falar já daqui a pouco na questão da grande vantagem competitiva que o Brasil tem em relação aos demais países, a singularidade até que o país tem em termos de energia superior. Os resíduos, como eu falei, os lixos, né? E os processos industriais, que são, quando a Petrobras, como faz já, ela reduz a emissão de gás carbônico na sua produção de exploração de petróleo na plataforma continental, ela está ganhando crédito de carbono através da mitigação. Portanto, ela pode apresentar nos seus balanços o cumprimento e o ganho desses resultados. Próxima, por favor. É preciso que a gente pense, né, que metade do gás estufa existente hoje no mundo, minha gente, foi emitida depois de 1992, quando se deu aqui a Rio 92. Metade do gás estufa que tem aí, hoje, vou repetir, foi emitida depois de 1992. Portanto, as circunstâncias são graves e precisam ser combatidas. E aí temos um gráfico interessante produzido pela ONU, né, que diz, nas circunstâncias muito especiais, e que o Jorge Caldeira, no seu livro O Paraíso Restaurável, né, ele trata bem dessas circunstâncias. Vejam que a parte verde, né, estamos diante de um atalho, gente, essa parte verde do Brasil, para tirar a nossa vaca do brejo. Quer dizer, se o Brasil assumir a economia de baixo carbono, vai sair rapidinho do brejo. Quer dizer, o Brasil está vivendo uma oportunidade absolutamente singular. O Brasil, portanto, que tem circunstâncias em nossa realidade absolutamente que nos levam inexoravelmente para o protagonismo disso. E é por isso que todo mundo fala no Brasil nessa questão dos verdes e a preocupação também que o mundo inteiro se defronta diante de uma baixa preocupação que os governos brasileiros têm em relação a essa questão. Quer dizer, a dependência da Europa, por exemplo, ao fóssil russo, podia ser perfeitamente substituída pela economia descarbonizada do Brasil, né? O Brasil é o centro do mapa, vejam bem, da nova economia verde, da economia 4.0. O Brasil vive, portanto, historicamente, uma oportunidade. E quando eu falo Brasil, eu falo para você que me vê, que me ouve nessa live, mas também para toda a totalidade da economia brasileira, de suas empresas, etc., porque vivemos circunstâncias muito favoráveis. Próxima, por favor, Zé. Então, as oportunidades, necessidades mundiais de descarbonização. Quem melhor pode contribuir para as necessidades mundiais de descarbonização é o Brasil, porque a gente tem, pelas nossas circunstâncias que temos hoje, que temos da nossa própria natureza. Portanto, se há essa oportunidade, nós podemos ganhar muito e muito dinheiro com o crédito de carbono. O crédito de carbono, o verde, né? O verde hoje foi o negro do petróleo no século XX.
atender integralmente, eu estou falando as 10 Objetivos de Desenvolvimento da ONU, que estamos falando disso, de sustentabilidade, mas, em verdade, são 17 objetivos, mas aqueles 10 mais que implicam em relação à questão que nós estamos falando hoje. As possibilidades de compensações internacionais, desde que derivam dos acordos de Paris. E essas compensações internacionais é essa nova política internacional externa, comercial, econômica, que o Brasil precisa fazer. O potencial, e nós estamos diante de um momento de eleição daqui a 2 dias, e que esperamos que seja eleito quem for, aquele que se eleja seja capaz de liderar um processo de utilização, de transformar essa oportunidade nova no economicamente produtivo, de tal forma que o Brasil saia desse brejo e alavanque finalmente como o país do futuro, não, como o país que já pode ser o país do presente e construir o novo futuro como grande protagonista, grande personagem em que a sociedade mundial vive. O potencial, portanto, do Brasil para suprir soluções que são demandadas globalmente. Está todo mundo destruiu os seus verdes, todo mundo fez isso, e o Brasil tem a oferecer, né, soluções absolutamente favoráveis, que nos trarão certamente grandes recursos e avanços de mais equidade, de menos desigualdades sociais, de uma economia mais pujante, em que o Brasil possa ser um grande personagem, como foi os Estados Unidos no século XX, como foi agora a China, que saiu de uma sociedade miserável, que passava fome em 1975, 76, e em 45 anos construiu uma economia tão pujante que faz com que, mais 2, 3, 4 anos, a economia da China seja a maior economia do mundo e não mais americana. Nós temos potencial para isso. E isso é a economia verde, que é da nossa própria natureza, da nossa própria realidade. Próxima, por favor. E aí, a fome zero e a agricultura sustentável, por que não? A água potável e o saneamento. Como é que o Brasil não trata adequadamente o saneamento? Agora temos o marco legal do saneamento, né? A energia limpa e acessível, o trabalho decente e o crescimento econômico, a indústria e a infraestrutura, né? As cidades e comunidades sustentáveis, de fato inteligentes, não aquela que joga no lixo todo ano 2 bilhões só para transportar lixo, como é a cidade do Rio de Janeiro, com um prefeito alegre dizendo que somos cidades inteligentes. O consumo e produção responsáveis, né? Uma ação contra a mudança global do clima, a vida na água, né? E toda a questão e na vida terrestre. Próxima, por favor. Restaurar floresta. Próxima, por favor, Luciano. Acho que o Luciano não está me ouvindo. Próxima slide. Mas restaurar floresta para vender carbono é ótimo negócio. Idem também o manguezal. O manguezal vale mais até que a floresta, né? Mas é preciso fugir do greenwashing, quer dizer, da lavagem verde, que é muito perigosa, da maquiagem verde, daquele discurso que diz que eu estou fazendo responsabilidade social, que respeito ao cliente, mas não estou, porque isso pode se voltar de novo. De ações, temos que fugir do greenwashing, porque o greenwashing pode nos trazer ações sem impacto real no processo econômico, né? O Brasil é pródigo em dissociar a palavra e o gesto, a intenção e a ação, o discurso e a prática, o dizer e o fazer. A gente precisa transformar essa realidade em ação concreta. O Jorge Caldeira, um livro que recomendo, né, junto com Júlia Mariana, Schleib e Luana, eles fizeram esse livro recente, Paraíso Restaurável, e eu gostaria apenas de ler aqui um trecho para vocês. Muito esforço humano gerou novos conceitos para lidar com essa nova realidade. Esses conceitos foram aplicados, né, tanto a tecnologias novas, especialmente da produção economicamente competitiva de energia, a partir do vento e do sol, além da chamada bioenergia moderna, como os modelos de gestão pública capazes de incorporar essa mudança tecnológica com o objetivo nacional. É preciso que a administração pública brasileira chegue ao novo tempo. Não é possível que a gente veja, andando na cidade do Rio de Janeiro, olha
olha para uns postes, a gente vê aquela fiação absolutamente absurda, né? Falando em tecnologia de ponta, como a gente pode resolver esses problemas. Quer dizer, a combinação de ambos gerou transformações relevantes no mundo financeiro, que foi capaz de incorporar a nova combinação no cálculo econômico. As métricas derivadas desses conhecimentos também passaram a fazer parte do planejamento de empresas privadas, que focam seus objetivos de longo prazo em torno de programas de carbono neutro. Portanto, é preciso que a gente cuide disso, como cuide também da economia circular, que está diretamente ligada a nós, profissionais de administração. Se o professor precisa trazer exemplos concretos, não da empresa estrangeira, mas de algumas empresas brasileiras que já estão fazendo economia circular. Próxima, por favor. E aí os slides, a sustentabilidade passa a ser o novo motor da economia, o novo motor da economia. É preciso que a gente evolua do pensamento apenas para transformar esse pensamento em ação. A gente supere o gap entre o dizer e o fazer, entre a palavra e o gesto, que transforme o gesto na ação objetiva da palavra. Né? A gente tem que deixar de dizer que está tudo no Google e que a gente aplica muito o Google, mas, no fundo, a maior parte das organizações brasileiras e da administração pública ainda usa muito mais tabela Excel do que o Google. Isto vai dar certo, gente. Isso vai dar certo. A ESG, o ESG, o ESG, né? Eu prefiro ESG. O lugar mais sensível do corpo humano é o bolso. A ESG é um ambiente, a questão da social, né? E também da governança vai dar certo, porque isso bate no bolso. Se um agricultor não entender que ele queimar a floresta, ele está perdendo dinheiro, a hora que ele vai ficar quebrado mesmo, porque vai ter que ser proibido queimar a floresta, e ele vai ganhar muito dinheiro com a floresta em pé. E assim subsequentemente. Né? Próxima, por favor. E aí, a guisa de encerramento, eu vou com uma série de reflexões e comentários para você pensar nesse encerramento. Os grandes ativos de energia fóssil, quer dizer, a questão do petróleo, por exemplo, vão virar prejuízo nos balanços contábeis. Não é à toa que empresas como a Petrobras, a Shell, empresas de petróleo claramente aqui no Brasil, estão muito preocupadas com essa questão. Tem departamentos inteiros de estudos exatamente para mitigar e reduzir essas implicações que a economia tem, a tal ponto delas estarem se transformando de empresas de petróleo em, eles falam de empresas de energia. Não há hipótese, minha gente, de que todas as jazidas de carvão, de petróleo e gás conhecidas hoje possam ser efetivamente exploradas completamente nas próximas décadas. Elas vão virar ativos podres, porque a nova economia está gerando recursos, né, muito mais baratos, mais rápidos e mais eficientes. Razão porque, como disse, as empresas de petróleo não são mais empresas de petróleo, elas estão se transformando em empresas de energia. A matriz energética brasileira, ela tem 67% de energia renovável só por causa da hidráulica e do etanol. Se você somar mais os 8% da energia solar e 8% da eólica, nós estamos falando de uma matriz energética de 80% renovável. Sabe qual é o país que tem isso no mundo? Nenhum. Isso é uma atipicidade brasileira, produto dos barrageiros, das circunstâncias da nossa economia, dos governos que tivemos. Quando um presidente resolve, Juscelino, como governador, por exemplo, de Mineiro, resolve fazer a usina de Três Marias, ele criou toda uma cultura dos barrageiros de construção de energia hidráulica e que produziu o Brasil a fazer grandes usinas. E aí a nossa potência enorme em 67% da energia hidráulica, que hoje são questionadas, com razão, porque os reservatórios elas ocupam muito espaço de água e apagam grandes espaços da natureza, mas elas são energia essencialmente renováveis. Né? O estoque de CO2 no Brasil, o Brasil tem de 35% a 40% do estoque de CO2 de todo mundo. Quer dizer, então, você veja, a gente tem de 30% a 40%, né, do estoque de CO2 do mundo sozinho como país, em toda a
a fraternidade das nações em geral, né? Não há como não ser protagonista, né? E se reinserir nesse mercado global com essa competência. Tendo 40%, todo mundo procurando CO2 e o Brasil tem 40%. Tem que parar de queimar, né? Estragar os manguezais. O quinto maior território do mundo é o país mais biodiverso do planeta. 60% do país tem cobertura florestal. O poder público deveria identificar os segmentos, os setores da economia mais emissores de CO2 e colocar um teto através de políticas que não inviabilizem as empresas, ao contrário, mas que possibilitem as empresas a crescerem dentro desta economia, porque nós estaremos atendendo ao todo o circuito das necessidades mundiais de economia verde, né? Isso vai levar as empresas a serem muito mais eficientes, né? A Europa vive com a guerra da Ucrânia, um terremoto energético, né? A descarbonizar não é acabar com combustíveis fósseis. Descarbonizar é acabar com a emissão de gases gerados pelo seu uso e pela sua captação. Como está fazendo, e precisa se ressaltar isso, muito bem a Petrobras, tem uma experiência fantástica na nossa plataforma continental. Próxima, por favor. Quer dizer, potencial para suprir 37,5% da demanda por compensação de carbono, isso oficialmente é um potencial, é uma possibilidade, é uma condição que nos transforma necessariamente num protagonista mundial nesta quarta revolução industrial, numa economia verde, né? Conter emissões, né, para limitar o aquecimento, e esse é o acordo que os países têm para contaminar, para limitar o aquecimento a 1,5 graus apenas, está se fazendo hoje já por mitigação e por compensação. Mitigação é quando você reduz o uso de gás carbônico, de emissão para efeito estufa, na sua produção. E a compensação é quando você compra crédito de carbono de uma outra empresa. Vou dar um exemplo. Imagine, eu não estou fazendo propaganda de nenhuma das duas, apenas tentando exemplificar. A Natura, que é uma empresa brasileira que se preocupa com isso, né? Ela vende, ela faz cada vez mais mitigação e vende os seus créditos de carbono. A Petrobras pode fazer compensação hoje quando ela compra esses créditos de carbono da Natura. Portanto, isso gera um mercado, estou falando de empresas. E você, pessoa física, que também poderá fazer isso, cada vez mais. Não há dúvida que qualquer brasileiro que tenha uma casa, um prédio, um apartamento, que você possa colocar algumas telas de energia, de repente você pode ser o seu próprio empresário de energia elétrica. E veja as circunstâncias como isso o mundo. Há muitos exemplos no mundo para nos fortalecerem assim. A nova economia verde, portanto, é o pagamento por serviços ambientais, mais a transição energética que as sociedades estão fazendo. Imagina, em plena revolução no mundo, a gente, ao invés de fazer o BRT do Rio de Janeiro movido por energia solar, tá certo? Ou as barcas que estão na Baía de Guanabara para transportar pessoas movidas à energia solar, ou as barcas que deveriam existir e não existem, porque está havendo destruição do complexo lagunar, né, de Jacarepaguá e Barra ali, você tivesse barcos de energia solar, você imagina a transição energética que isso deveria para a própria cidade. A economia circular, aproveitando o lixo, descarte, né, aquilo que você jogava fora e que agora o exemplo, no caso brasileiro, mais rico, por causa da nossa pobreza, foi o alumínio, que praticamente não tem latinha de cerveja, de Coca-Cola, de Guaraná, etc., que não seja reaproveitável pelos catadores, né? Mas isso pode ser estendido, inclusive, ao lixo orgânico. E a precificação do carbono, que hoje tem uma variação muito grande, mas há 80 plataformas no mundo já exploram a questão do carbono, do crédito de carbono. Portanto, isso vai acabar, está vindo. O Estado do Rio de Janeiro mesmo está fazendo um estudo muito sério para trazer uma dessas plataformas, uma própria plataforma, seria 81, uma plataforma para o Rio de Janeiro, mas já pensando em transformar esta plataforma numa bolsa de ativos ambientais ou de ativos sustentáveis. O agronegócio, como já falei, que ao invés de fazer a primeira e a segunda safra, pode fazer a terceira e a quarta na exploração adequada, econômica do crédito de carbono, que muitas vezes não estão fazendo.
Os 57 trilhões de dólares que rodam nos fundos de investimento, como disse, pode fazer no Brasil o grande hub mundial dos ativos sustentáveis. Se estão rodando aqui, que nós temos o verde aqui, por que não estão aqui esses recursos também? O Brasil tem tecnologia e capacidade empresarial para ser o líder mundial na era da energia renovável. Que a gente não perca, próxima, por favor, que a gente não perca essa oportunidade. O Brasil, o único país do mundo capaz de produzir energia renovável para todo o consumo industrial e para o setor de transportes. O único país do mundo que seria capaz disso. Por que o governo, por que as políticas públicas não estão pensando nisso? Essa realidade, você, colega que me assiste, estudante de administração, e outros colegas de outras formações profissionais, fiquem atentos, porque isso vai ser, e já é, a realidade do cotidiano do mundo das empresas, né? Falta definir uma rede de distribuição à altura do potencial de energia renovável do país. A gente tem uma enorme energia renovável e a gente não usa isso como energia renovável. Manter florestas vivas hoje é fonte de muito dinheiro. Queimar florestas é queimar dinheiro. Queimar lixo, como eu falei da Colômbia, isso é uma burrice inacreditável dos nossos homens públicos e uma burrice também das empresas que não estão ainda dedicadas, estão ainda, a grande maioria, a quase totalidade, né? Que não estão ainda na quase totalidade preocupadas com esse tema, porque esse tema gera muito dinheiro. E se gera dinheiro, se bate no bolso, tem todas as condições de funcionar. Atenção, a energia solar pode transformar, como disse, qualquer cidadão em produtor de energia. E você repassa ou para os membros de sua família ou ganha dinheiro com isso, ou não é? A saúde da Terra é a saúde dos humanos. Eis aí um axioma que volta a ser a posição central da humanidade nesses próximos anos. O processo de reflorestamento por hectare, minha gente, gera, diz as estatísticas de técnicos abalizados internacionais, 0,42 por pessoa. Significa 1 hectare gera meia pessoa de emprego. É preciso capacitar urgentes pessoas para essa nova inovação verde, geração de emprego. Se a gente recupera 5 milhões de áreas em termos verdes, de floresta, a gente recupera a floresta, você gera 2 milhões de emprego para fazer isso. Olha que absurdo. E nós estamos falando em 11 milhões de desempregados, você já resolve só com 5 milhões. Se você é 10, 5 milhões de emprego, metade do desemprego do Brasil. A gente tem que formar mão de obra. Este é um outro problema dramático que o Brasil precisa viver para resolver essa questão. A economia circular e a biodiversidade se transformam em ativo ambiental, e aí em crédito de carbono tokenizado, vai trabalhar em token, negociado hoje, como disse, em 80 plataformas. Inventariar, para saber isso, para ninguém vender gato por lebre, né? Inventariar, contabilizar, certificar, tem que ser certificado, e transformados em ativos digitais e, portanto, em ativos financeiros, através da tokenização. Já teremos bolsa de ativos ambientais, espero que rapidamente, já aqui no Rio de Janeiro, mercê do trabalho que está sendo feito no governo do Estado, através da Secretaria de Planejamento do Estado. A natureza é progresso, vale muito dinheiro. Está encerrada a disjuntiva equivocada. Natureza versus progresso. Agora, a natureza é progresso. Somos todos participantes da nova maneira como o ser humano vai viver na face da Terra. Através de uma economia verde, que tem a tecnologia, que tem o marketing, que tem todos os problemas tratados nesse segundo seminário do Semente, né? A humanidade acaba, mas o mundo vai continuar se a gente não fizer isso. É preciso lembrar que já acabou, né? Os dinossauros eram poderosíssimos e acabaram todos por causa das transformações que aconteceram no mundo inteiro. As chances do Brasil, até o final do século, também não receber, por conta do seu desenvolvimento, milhões de imigrantes, é zero. Nós vamos receber muitos imigrantes. E o Brasil tem que estar preparado disso, porque quando começa a chegar venezuelanos lá pela Roraima, a gente fica chiando, ou não faz políticas públicas consequentes. Mas o desenvolvimento brasileiro vai nos transformar num país absolutamente atrativo de milhões e milhões de imigrantes. Então, para encerrar como último slide, eu gostaria de pedir ao Luciano que passasse. Próximo, Luciano. Exato. As grandes mudanças a serem vivenciadas no mundo das organizações
e da gestão pública. E aí gostaria, parar minha correria aí, como eu estou falando, para respeitar o tempo que me foi dado pela professora Janaína, o mundo econômico, insumo, mais uso, mais descarte. Você tem hoje ganhos, né? Riqueza, não só no o insumo não é mais custo, o insumo passa a ser riqueza. O uso também, que é o que já dá, como foi a economia tradicional, e o descarte, o lixo, de qualquer forma, também passa a gerar riqueza. Então, você tem produção de riqueza nos três segmentos, nos três momentos do processo do mundo econômico. São cadeias de valor integradas, né? Esse é um tema que a gente precisa estar ligado nisso, porque a gente não vai trabalhar nas empresas só focado no uso. A gente vai ter que ter atenção cada vez maior também nos insumos que ela tem, porque isso também gera riqueza e, portanto, desenvolvimento e lucro para a empresa, como também no descarte, que é o lixo que ela produz, que vale muito dinheiro. A segunda grande mudança é no mundo político. A China como maior economia do mundo. Como disse, daqui a 3, 4 anos, a China é a maior economia do mundo. O Brasil não tem poupança. O Brasil avançou muito com a poupança externa, principalmente a poupança americana e a poupança inglesa. Foi assim o nosso ciclo histórico. Quem é que pode agora financiar? Vou pensar que se falou muito há uns anos atrás em trem-bala, né? A China é a maior produtora de trem-bala do mundo. Ela produz 18 vezes mais do que a França, né? Quem é que tem recursos, né, na nova economia para financiar o desenvolvimento? E a gente tem que ter alianças que sejam claramente do interesse do Brasil. Um país não tem amigos, um país tem interesses. Quem é que tem dinheiro para atender os interesses do Brasil de forma grande, alta, elevada, que a gente possa produzir o nosso desenvolvimento? Certamente, hoje, são os países orientais. E nós temos uma terceira mudança que eu deixaria a reflexão de vocês, que é no mundo das teorias de administração. Nós construímos todo o ciclo do processo de teoria geral de organização, né? Desde Adam Smith, sempre caracterizado na primeira, na segunda, na terceira. Agora estamos na quarta revolução industrial, e a visão, e sempre foi pela visão do mundo ocidental. Em verdade, a visão ocidental determinou, inclusive, muitas práticas, que acabou na própria derrubada do Muro de Berlim, né? Que acabou do Império Soviético, que era o capitalismo de Estado. Agora a gente tem a perspectiva, na teoria das organizações, da China como grande protagonista na economia mundial, os países asiáticos, os tigres asiáticos, como se começa a dizer, e nós que vai vir com uma visão oriental. Portanto, você, os professores de administração, você que é estudante de administração, de gestão das organizações, precisa estar preparado para fazer a readaptação, a reforma, a revisão, a evolução de um pensamento nitidamente ocidental para um pensamento também oriental, que vai dominar o mundo nos próximos anos dentro do processo econômico. Quando a gente adora o TikTok, a gente nem lembra que aquilo é chinês, né? Quando a gente pensa que Nova York tem menos milionários do que Pequim, a gente vai entender isso. Quando a gente pensa que o Elon Musk pode comprar o Twitter americano, né? Mas ele não pode comprar o Twitter chinês. Então, ele não teria dinheiro para isso. Então, vocês vejam que estão superadas todas as teorias e práticas, desde Adam Smith, que teve uma perspectiva estritamente no mundo ocidental. E com essa mensagem final é que eu gostaria de agradecer a atenção de vocês e me colocar, não sei se há perguntas, qualquer suposições, estamos à disposição, e mais uma vez o meu agradecimento à generosidade da professora Janaína com seu convite para participar desse segundo semestre. Muito boa tarde, estou à disposição. Você acha que aprender a desaprender é a nova característica dos funcionários do futuro? Não, eu acho que a nova necessidade. Isso tem sido um erro, porque você aprende a desaprender para aprender a nova questão que você tem que fazer, você acaba ficando escravo ou servidão do processo. Você precisa aprender a pensar. E quando você aprende a pensar, você aprende a aprender e aprende a desaprender. Porque quem pensa, aprende
e gera desaprendizado aprendendo novas coisas. Portanto, e quando você aprende, não é só ficar circunscrita, aprender a pensar não é só ficar circunscrita à realidade específica, objetiva da área que você está tratando. Toda organização tem pessoas, como disse. Se eu tirar todas as pessoas da organização, como falei, fica um prédio. Quem melhor entende da alma humana são os grandes intelectuais, os grandes produtores da literatura, da música, do teatro, do cinema, enfim. Então, quando você vê uma peça de cinema, uma peça de teatro, um filme, é preciso que você extraia daquela obra de arte, e principalmente das obras clássicas, que ficam eternamente, né? Como é que se pode o movimento das mulheres discutir o movimento das mulheres, por exemplo, sem discutir o problema de Casa de Bonecas, de Ibsen, que foi produzida em 1878. Quando você vê essa peça, ela é exatamente as circunstâncias da luta de hoje. Como é que você vai discutir a questão da globalização mundial sem entender da peça Galileu Galilei, né? Me desculpe, da globalização, sem entender da peça A Morte do Caixeiro Viajante, ou entender da peça de Shakespeare, que está me faltando o nome agora, O Mercador de Veneza, que trata exatamente do processo de globalização. Portanto, a literatura te ajuda, a leitura, a cultura, não é apenas entretenimento, mas ela te leva a reflexões sobre as suas áreas. E aí, estudar a técnica, estudar sempre é verdade, mas sempre para aprender. Não há resposta certa em administração. A resposta é que seja mais adequada àquela realidade, àquele problema. Talvez seja semelhança à natureza da doença e do doente. Cada doente é um doente próprio, mesmo que tenha a mesma doença. Se você aplicar o mesmo remédio indiscriminadamente, não é vacina, o mesmo remédio indiscriminadamente para curar a diferentes doentes, uns vão ter uma reação melhor, outra pior. Portanto, quando você pergunta ao professor qual é a solução que ele deve ter e você coloca o problema, esse problema pode não ser a solução, que esse problema que você apresenta pode não ser aquela que seja a mesma. Senão era muito fácil, viu? Você reunir os melhores professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que são excelentes, e cá, problema A, eles diriam assim, a solução é a linha. Problema B, a solução B é a linha. Você colocava tudo no computador e aí o computador poderia dirigir a empresa. E quando a empresa não desse certo, não desse mais lucro, você podia demitir o computador. Mas não é assim. Qual a grande mudança da terceira para a quarta revolução industrial? A grande mudança é aquilo que disse, que você tem a inteligência artificial, você tem a computação quântica, você tem todas as tecnologias, né, de que nós estamos tratando exatamente nesse seminário Semente que vocês estão vendo. Ela supera, foi um outro estágio. A partir de 2008, aí, quando você coloca a inteligência artificial que não existia antes, no padrão em que ela está, você bota as circunstâncias até no marketing digital. Por exemplo, na política está sendo extremamente influenciada por isso. Eu não estou dizendo no partido A nem B. O processo de marketing digital ele se fundamenta muito no estudo das novas técnicas que você tem. Quando você coloca um determinado retrato numa fotografia de uma moça bonita, de um rapaz bonitão, também, e aquele jovem de 15 anos, fica mais fixado num retrato da moça ou no retrato do menino bonito, a tecnologia e a quarta revolução industrial já identifica, pelo olhar que você fixou, veja bem que circunstância, a tendência que você possa ter de opção sexual sem mesmo você saber que o tenha, ou que vai ter. Portanto, a mudança, nós tivemos uma disruptura, portanto, nós vimos acompanhando as coisas com continuidade. Agora não, agora o processo evoluiu substantivamente diferente em todos os lados. Não sei se há mais alguma pergunta, não sei se respondo. Mas se quiser, eu vou dizer, aprendizagem da máquina, viu a resposta anterior ainda, né? Aprendizagem da máquina. Quando a máquina aprende, e ela faz coisas... Quando você está discutindo hoje o ser tecnológico, vai ter ou não ter consciência? Em 1968, um filme, Odisseia no Espaço, 2001, Odisseia no Espaço, quer dizer, ele mostrou todo um computador que, quando ele toma consciência, ele toma conta do mundo.
né? Tanto que quando o homem logo depois chegou na Lua, todo mundo começou, em 69, uma parte enorme da humanidade achava que o homem não tinha chegado na Lua, que aquilo era de novo o filme Odisseia no Espaço. Nós estamos discutindo hoje. O que vai ter isso? Eu, particularmente, acho que não terá a consciência do ser tecnológico. Mas isso é apenas um palpite meu, não tem nenhuma base para me fundamentar nisso. Mais alguma pergunta, não? Wagner, eu tenho uma pergunta. Pois não, professor. Primeiro, obrigada, assim, uma aula, né? Nossa, muito conteúdo, contextualizado, profundo. Eu queria saber assim, o que organizações assim comprometidas com essa agenda que você apresenta para a gente, o que elas estão fazendo para que a sociedade veja que isso é valor? Janaína, a maioria das organizações ainda não tem essa consciência, não. Infelizmente, né? Nós estamos longe disso. Em especial na sociedade brasileira, que nós temos uma distância muito grande entre o dizer e o fazer, a palavra e o gesto. Né? Eu era estudante de administração recente, primeiro ano na Fundação Getúlio Vargas, já sou velhinho, né? Isso foi em 1967, tem tempo, hein? Aí na Fundação Getúlio Vargas, no curso de administração, entraram duas vacas sagradas do pensamento da esquerda e do pensamento da direita. E eu baixinho, eu fico sempre na frente, na sala, para poder enxergar e olhar direito, senão os altos me atrapalham na visão. Estava eu na primeira fila ali, aí estava lá o Gleicon de Paiva, que era o ídolo, o ideólogo da Revolução Brasileira Militar de 64, intelectual, pesado, competente. E tinha também o da esquerda, o Santiago Dantas. E eles ficaram dizendo, eu muito timidamente, eu tive a primeira pergunta com muito medo ainda para aqueles dois professores. Um disse assim, mas eu falei, professores, mas vocês estão dizendo a mesma coisa, não é isso, não? Quer dizer, um ídolo da esquerda e um ídolo da direita. O Glauco de Paiva dizia naquela época, 68, o empresário brasileiro, meus filhos, é um híbrido roedor, tem a voracidade do rato e a coragem do coelho. Eu falei, o que é isso? Ele falava do capitalismo brasileiro em 68, nós estamos em 22, tem muito tempo. O capitalismo brasileiro, com o empreendedorismo, né, se desenvolveu muito, melhorou muito, preciso reconhecer isso. Mas ele disse isso que era um diagnóstico de 68. A gente vê, né, como é que os empresários mudam, né, e ajudam muito pouco nessa perspectiva. Quem vai vencer, eles já estão aderindo, né? Os grandes empresários. Então, eu não estou falando do pequeno, do médio. Né? E aí o Santiago Dantas disse o seguinte, o povo brasileiro, meus filhos, enquanto povo, cumpre o seu papel, mas as elites brasileiras, enquanto elite, não cumprem o seu papel. Estamos falando do grande empresariado, das elites, e a gente vê a diferença que esse comportamento tem. Então, quando você me pergunta isso, existe, graças a Deus, graças ao desenvolvimento brasileiro, graças ao aumento da consciência, circunstâncias muito diferentes daquelas em que viveram dois intelectuais brilhantes, como Gleicon de Paiva e Santiago Dantas. As circunstâncias hoje são muito melhores, mas é verdade que a grande maioria, não diria que a totalidade, mas a grande maioria das empresas brasileiras, dos grandes empresários, não estão pensando nisso, estão pensando apenas no lucro. Alguns até gostariam de estar morando no exterior quando não estão morando já. Pois é. É engraçado que quando eu fiz a minha pesquisa no mestrado, que eu foquei assim, mais em organizações, eu trabalhei com marketing verde, né? E foi essa a minha conclusão também, né? Isso já é 2001, então pouca coisa muda, né, nesse cenário. Bom, Wagner, eu quero muito agradecer, né? Seu tema é um turbilhão, assim, ele nos motiva a procurar, você traz muitos dados assim, inquietantes. Quero agradecer a sua gentileza, eu considero você muito gentil, muito generoso, né? Imagina. De compartilhar tudo que sabe. E essa tua contínua luta pela administração. Né? Então, como administradora, eu reconheço, percebo, acompanho isso e admiro muito o seu trabalho. Muito obrigado, professora. Muito obrigado. Eu que agradeço. Nós agradecemos muito. Muito obrigado. Fico sensibilizado. Muito obrigado. Essa palestra depois vai entrar no canal do YouTube, né? Ela vai ficar disponível para as pessoas acessarem. Isso também é legal. Né? E ela fica de forma acessível. Agradeço muito ao Jorge, ao Eduardo, que fizeram essa transmissão para a gente aqui, né, da tradução. Muito obrigada.
Sem vocês seria menor essa atividade. Muito obrigada por Claro, esse claro. trabalho tão brilhante de vocês. Muito Obrigada. obrigado, então. Satisfação. Até a próxima, hein, Bruno? Um abraço, Janaína. Ao Jorge, eu não gravei o nome do segundo intérprete, mas e também Eduardo. ao Luciano, que nos ajudou tanto. Um abraço a todos. Obrigada. Um abraço, Obrigada. tchau. Obrigada a toda a equipe. Tchau, tchau.